Bem, boa noite a todos. Agradeço, em primeiro lugar, a Deus pela oportunidade de, mais uma vez, estar aqui em Porto Alegre, essa cidade extraordinária, pessoas tão gentis, amáveis, inteligentes. Agradeço o convite da Verbo Jurídico, aqui na pessoa do Maurício, que gentilmente me apresentou. E nosso tema já foi apresentado, é sobre o novo CPC. E eu tenho a impressão que por falta de seminário, falta de palestra, não vai faltar conhecimento nessa área do processo, né? E os processualistas são mais ou menos como os macumbeiros, eles gostam de ficar buscando um detalhe aqui, outro ali, então muita água ainda há de passar por baixo da ponte em termos de interpretação e buscando uma firula aqui, outra acolá. Isso é muito bom para os autores, que acaba vendendo mais livro, tudo isso. Mas as palestras pipocam aí pelo país afora, isso é muito interessante, é uma grande iniciativa dessa instituição de ensino, a Verbo Jurídico, e participei da comissão, isso foi em 2009, final de 2009 a nomeação, e começamos a atuar lá em 2010, aqui do Sul, o professor Adualdo Furtado Fabrício, com quem tive a oportunidade de conviver, uma pessoa extraordinária e que ficou assim incumbido pessoalmente dos procedimentos especiais. Numa ocasião até conversei com o professor Adualdo e tivemos assim a mesma opinião de pôr um fim a quase todos os procedimentos especiais. O intuito dele era enxugar de tal forma o código, mas depois a coisa vai voltando. Falou, não, volta esse, a tradição para as possessórias, e até comentamos sobre isso. Procedimentos especiais, boa parte deles não se justifica mais. Alguns deles, como a possessória, a especialização da possessória era a concessão da liminar. Ah, você tem a posse? Então tome a sua posse de volta, porque esse é um direito assim sagrado, isso vinha do direito romano, né? Quem é romano, e todos nós de uma forma ou de outra, somos descendentes de Júlio César, e aí corre nas veias não sangue, sim terra. Na minha região é assim, eu sou do sertão de Minas Gerais, e a primeira coisa que o pai pergunta assim, o senhor é filho de quem? Quando vai lá namorar a moça. Quer saber quantos alqueires de terra de 4,84 hectares a pessoa possui. Se não possuir nada, dá um sabão na moça e manda o sujeito embora. Então a possessória era para esse fim, para deferimento dessa tutela liminar, independentemente do perigo, porque é o direito mais prestigiado, o direito sobre o qual pesa a maior proteção, é a posse. Mas não faz mais sentido com esse sistema que foi estruturado, principalmente agora no novo código, com o sistema de tutelas provisórias, cautelares, tutela antecipatória, tutela da evidência, mas por razões históricas as coisas acabam ficando ali, aqui e acolá. Mas vamos falar então dessas principais, eu não estou conseguindo ler ali, mas não importa, nós vamos passando e vamos falar das principais inovações. Não vou falar de todas, evidentemente, porque alguns professores já falaram, outros aqui virão, e vamos aí. Uma delas, eu estou começando no início do código, de forma muito ligeira, é apenas a notícia daquilo que já sabem, já leram em artigos jurídicos especializados, já viram na empresa, na Principiologia, no primeiro livro do código, que trata das normas fundamentais do processo, nós temos ali diversos princípios, quase tudo um repeteco. Coisa que nós já sabemos, que já estudamos na teoria geral do processo há 40 anos, isso não mudou. O que mudou é que veio para o código. O que mudou foi isso, julgamento em ordem cronológica. Dizem que agora, eu estou falando disso, o legislador que disse, evidentemente, o juiz terá que julgar os processos numa ordem cronológica. Há todo um sistema para criar uma lista. A meu ver, e aqui vai a crítica, isso é um absurdo, isso contraria os mínimos princípios de gestão. Imaginem você contratar um juiz bem pago, embora a magistratura reclame, com razão, que eu tenho paridade de investimento, eu tenho que defender aqui o meu peixe, evidentemente, dessa forma. Mas você contrata um juiz bem pago, e aí você fala o que ele tem que fazer. Ele só pode pegar essa vassoura daqui, levar para ali, tirar a chave de fenda daqui e daquela. Já imaginou uma grande empresa contratando um alto executivo e baixando uma regra assim, o que ele pode fazer, que hora ele tem que sair de casa? Isso é uma loucura. Isso é o mais absoluto desconhecimento das regras de gestão. Ou se acredita na magistratura brasileira ou não acredita. Isso é um entrave
Mas paciência, vai ter que julgar em ordem cronológica. Eu não fazia assim e acho que fui muito feliz procurando atacar a morosidade. Pegava por blocos de processo, decidia por matéria. Este mês é dos embargos à execução. Vamos resolver isso, fica bem mais fácil. Isso, os tempos modernos de Chaplin mostra a pessoa fazendo a mesma coisa e o juiz também deve aderir a isso. E vamos para frente. Falam em inconstitucionalidade, eu já vi, desse dispositivo. Isso fala, para haver inconstitucionalidade, todos nós sabemos. Tem que haver uma declaratória de inconstitucionalidade, não é verdade? Inconstitucionalidade porque infringiria o devido processo legal numa perspectiva substancial. Esse julgamento em ordem cronológica estabelece uma isonomia mais meramente formal e acaba infringindo determinados princípios. E o autogoverno da magistratura, isso é muito caro à magistratura, então o legislativo interferindo, primeiro você faz isso, você tem que usar o terno de tal cor, não pode pôr a mão naquele processo tal, tripartição dos poderes, o legislativo não poderia entrar nisso. E não estou defendendo, não, o parlamento é o poder por excelência. Em qualquer país democrático, é só no nosso país, coitado do parlamento. Aqui quem manda, isso é o único no mundo, esse regime. O único poder aqui chama-se Supremo Tribunal Federal. Esse sim dá a primeira e a última palavra em tudo, mas isso não é assim, é claro. É o único país do mundo em que via decisão judicial se autoriza o casamento entre pessoas dos mesmos sexos. Estou emitindo juízo sobre isso, mas em qualquer país civilizado do mundo, isso é via parlamento. Então ficar com esses pruridos de tripartição do poder, o parlamento pode quase tudo, sobretudo quando é via Constituição. E quebraria também o princípio federativo, porque tem a autonomia dos Estados-membros, enfim, mas nós não vamos ficar discutindo isso, que não é o meu papel. Competência, uma mudançazinha ou outra de regra, coisa sem muita importância, mas de qualquer forma está registrado aí. Aquela citação válida tem alguns efeitos. A citação válida torna prevento o juízo, induz dispendência e faz litigiosa a coisa. E ainda quando ordenada por juízo incompetente, interrompe a prescrição e constitui mora devedor. Artigo 219 do CPC de 73. Assim. Agora mudou um pouquinho. Esse torna prevento o juízo não será mais efeito da citação e sim do registro ou da distribuição. Fala registro por causa do processo eletrônico, você não distribui a rigor, registra ali, manda embora, dá um clique, dá um enviar, uma coisa desse tipo. Isso vai ter reflexo na competência, sim. Na competência, porque essa prevenção vai se dar pela distribuição. Hoje, nos termos do artigo, salvo engano, 263, também não me lembro, todos os artigos CPC de 73. A ação considera-se distribuída hoje, aonde houver duas ou mais varas, com o protocolo da petição, onde houver uma só vara com o despacho do juiz. Seja a pessoa ficar aguardando o despacho do juiz numa comarca com uma só vara e às vezes sem juiz, lá em Minas, de onde eu venho, no norte de Minas, é muito comum ficar 10 a 15 anos e você aguardando um despacho. Então fica potestativo, é o Estado que vai considerar a sua ação proposta ou não. A partir do 59, do novo CPC, será o registro ou a distribuição que vai ajuizar, considerar ajuizada a ação. Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. Sim, isso é regra de competência. É o 87 do CPC, que nós chamamos de perpetuatio jurisdictionis. Aí você ajuizou a ação, como ajuiza a ação hoje? É o despacho do juiz, considera o despacho do juiz, onde houver uma só vara ou duas ou mais varas, aí sim o registro. Não, isso não será mais assim. De acordo com 43, essa fixação da competência, pouco importa se altera ou não altera aspectos fáticos da demanda, vai ser o registro ou a distribuição. Isso é muito mais lógico, é claro. Não sei se alguém aqui participou ou vivenciou um tempo em que fazia aquela fila de advogados na porta do fórum para colher o despacho do juiz.
O despacho do juiz era um marco importantíssimo para tudo, porque a partir dali considerava ajuizada a petição em comarcas de uma só vara. E a prescrição retroagia a partir dali, desta forma. Agora, onde não havia juiz? Você estava lá, daquela fila de pessoas. Eu fui juiz no norte de Minas, em 1988. Chega lá, estava aquele filão esperando, eu fui lá substituir. Tinha até uma pessoa com deficiência física esperando lá para falar com o juiz. Eu não esqueço disso. O escrivão veio e falou, ele quer mesmo conhecer um juiz, dessa forma. E eu cheguei lá, um calor infernal, quase 40 graus, manga de camisa, ele olhou para mim e falou assim, mas é isso? Dessa forma. Foi uma decepção total comigo, que eu nunca pareci juiz. Vamos para frente. Dessa forma. É assim. Pessoal. E aí, eu vou passar pela competência. Uma regrinha que mudou, nada tão importante, é competente o foro, lá no artigo 100, da residência da mulher, para o divórcio, a separação, etc. Não será mais assim. Chegaram agora à conclusão, o legislador chegou à conclusão que homens e mulheres são iguais perante a lei. Porque o Supremo havia entendido, esse artigo 100 foi levado ao Supremo, no ADI, o Supremo falou, é igual, mas não totalmente igual. Então mantém a regra, houve discussão sobre isso, o Supremo, numa decisão naquele RE, falou, não, a mulher é diferente mesmo, e para manter a isonomia, isso foi para as cucuias. Na separação judicial, tal, não interessa mais se é o foro do domicílio do marido ou da mulher, nada disso. Interessa sim, em certos casos, quem é o guardião do filho incapaz? E é ali que correrá. Isso em um dos aspectos. No outro não, tem regra de domicílio do réu. Ah, não tem filho incapaz? O marido vai propor a separação judicial? Domicílio do réu. Regra geral. Né? É a mulher que vai propor? Domicílio do homem. Essa questão de ser homem ou mulher para isso não interessa. São detalhes que a gente está trazendo aqui, não tem lá também tanta relevância. Novas regras de arguição de incompetência. Isso mudou. Hoje, como que se argui incompetência absoluta? De qualquer forma, você pode arguir a incompetência absoluta. Isso é matéria de ordem pública. Você argui na contestação, argui pelo papel do bar, argui via WhatsApp pelo juiz, data vênia, Vossa Excelência não passa de um incompetente. Só não usa esse artigo indefinido que ele não vai gostar. Falar o cara um incompetente. Fala, Vossa Excelência é incompetente. Dessa forma, pode, de qualquer jeito. Continua podendo. O que mudou foi incompetência relativa. Pode ser em preliminar de contestação. Acabou aquela exceção, porque um dos objetivos da reforma é a simplificação. Vamos acabar com processos, com apensos, com filhotes, tudo isso. É um dos objetivos. Argui em preliminar, tanto a absoluta quanto a relativa. E não há diferença, assim, ontológica, substancial, nesses dois fatos, digamos assim. Ser incompetente do ponto de vista absoluto, porque a norma é cogente e imperativa, ou é incompetente, relativamente incompetente, porque a norma que fixa a incompetência é dispositiva. Não, a decisão judicial vai valer até que o juiz competente a profira. Então pensa num juiz absolutamente incompetente. Suponhamos que até em razão da matéria, não sei como a jurisprudência vai se posicionar nisso, mas a decisão que esse juiz absolutamente incompetente proferir vai viger, vai vigorar, até que seja substituída. Hoje não, a decisão proferida por um juiz absolutamente incompetente é um nada jurídico, né? Dessa forma. Enfim, essas pequenas alterações, o que vai arguir. Vocês vejam que esse 337 ele corresponde àquele 301 lá do CPC de 73, né, com acréscimo. Aquele é um bom acréscimo, o inciso 2º. Vocês estão conseguindo ler aí, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Principalmente por causa da minha voz assovacada. Eu sou do sertão, cara, assim, né? E a gente fala dessa forma e desse jeito. União estável e capacidade processual dos conviventes. Houve aí uma pequena alteração, seguindo a Constituição da República. Equiparam-se pessoas casadas e conviventes, sem referir-se a sexo, como é que é. Então eu vou propor uma ação de uso capião, eu sou casado, eu preciso, o código fala atualmente em autorização, eu preciso da autorização da minha mulher, do meu cônjuge.
Meu cônjuge pode ser mulher, claro, porque isso é comum de dois gêneros, pelo amor de Deus, pessoal, né? Não vou falar da minha cônjuge, porque fica com medo de qualquer coisa, mas isso não interessa. Então eu preciso de autorização. O novo código já muda até a palavra, muda o palavreado. Em vez de autorização, fala em consentimento. É mais bacana. Falar em autorização para alguém propor uma demanda, no mínimo estranho. Se é um verdadeiro poder, é muito mais que direito, o direito de ação. Falei, eu não tenho autorização da minha companheira, seja lá o que for. Enfim, eu preciso disso. Se for no polo passivo, ação versando sobre direito real e imobiliário, tem que citar os dois. Litisconsórcio necessário, portanto, obrigatório. Agora, o que fez? No parágrafo 3º do artigo 73, aplica-se o disposto neste artigo, isso que eu acabei de falar, a união estável comprovada nos autos. A minha dificuldade é só como comprovar isso, pessoal. Eu vou propor uma ação, tá bem? Eu convivo já com uma mulher em união estável. Nós temos aí já uns 10 anos de convivência. Todo mundo sabe, mas eu não tenho documento algum. E para união estável você não precisa ir ao cartório, não precisa fazer contrato, a não ser que você queira enganar a moça lá na minha região, é muito comum. Eles vão até para trás da igreja, faz lá uma encenação. Aquilo é pura mise-en-scène lá de onde eu venho. Vão para a porta de um cartório de registro civil e faz de conta que está casando. O pai acredita, sai muito satisfeito, a noiva vestida de branco. Assim, são conviver. Não precisa nada disso, pelo amor de Deus. E aí, como é que eu comprovo isso? E eu vou ajuizar uma ação versando sobre direito real, eu quero que cita os conviventes. E como eu não tenho prova disso? Pessoal, eu fico pensando que a comprovação, isso vai ser muito mitigada. Eu falo que eu sou convivente, que eu convivo com alguém e acabou. Agora, eu não requeiro a citação da mulher. Eu estou entrando com ação, versando sobre direito real e imobiliário, teria que citar os dois. Eu não sei, eu não sou obrigado a saber, isso não tem cartório. Aí a pessoa comparece nos autos. Fala, peraí, eu vivo... enfim, nós somos companheiros, fulano e ciclano são companheiros, e aí ele comprova. Mas se ele não tiver prova também, de certo que vão admitir até um incidente processual. Mas se as partes não se opuserem a isso, acho que ninguém vai se opor, a pessoa quer ser réu, é difícil alguém querer ser réu, né? Autor eu já vi, réu eu nunca vi alguém que queira ser réu, mas suponhamos que apareça um louco, falei, minha mulher aqui também quer ser ré, desse jeito. E aí o juiz vai ter que admitir. A minha dúvida nisso aí é só sobre comprovada nos autos. Como é que vai fazer isso, né? Porque não é coisa que se comprova. Até ir para frente a minha assessoria lá que fez e eles resolveram escrever um tanto de coisa, diz que vai ter prova, não sei de que jeito, com ata notarial, não sei, enfim. Eu deixo lá falar, escreva o que você quiser, mas eu acho que esse negócio não será assim. Vai ser bem mais leve, bem mais light. A vida é assim. Não era para ser tão pesada. Honorários advocatícios. Houve mudanças, pessoal. Esse código agora, quem é advogado aqui, hein? Nossa, poucos. Eles falam com razão, justificadamente, que este é o código dos advogados. Graças a Deus, eu fiquei muito satisfeito. Eu me aposentei há 2 anos e pouco, nós temos um escritório em Belo Horizonte, temos um escritório em Brasília, desse jeito. Ia prevalecer isso aí, isso era melhor ainda para nós, viu, pessoal? Tem honorário de todo lado. Você tendo uma boa demanda, isso vai surgir dinheiro para tudo quanto é canto. Isso é bom. É bom esse negócio de ser o vil metal, eu adoro isso, esse troço vil. Brincadeira também não é assim, né? Mas é tão bom que a Igreja Católica falou para todo mundo num determinado momento, não com o Papa Francisco, que Deus me livre de tamanha blasfêmia, não quero ir para o inferno, mas que era mais fácil o camelo passar no fundo de uma agulha do que o rico ir para o céu. Os ricos deram todo o dinheiro para a igreja e foram felizes para sempre, todos. Quem deu dinheiro e a igreja também, né? Mas ali os honorários advocatícios. Hoje as regras são curtinhas ali no artigo 20, né? Basicamente o princípio da sucumbência só. Esse artigo 85, eles falam que esse novo código, pessoal, tem bem menos artigos. Tem 1072, o outro tem 1220.
Mas os artigos são longos. Este artigo 85 tem 19 parágrafos. É assim. Então, eu preciso pôr alguém, que eu não vou me meter numa bobagem dessa, mas eu vou pedir algum estagiário do terceiro período para contar para mim, assim, tudo aquilo, parágrafo e tal, e eu vou falar com você. Deve ser bem mais extenso do que o outro. São devidos honorários na reconvenção, no cumprimento de sentença. Isso já estava na jurisprudência. Provisório ou definitivo? O STJ decidiu que no cumprimento provisório não são devidos honorários a favor do exequente. Pode ser a favor do executado, jurisprudência do STJ, dependendo do desfecho da impugnação, pois vem a lei contrariando a jurisprudência do STJ e falou, o exequente também, até na execução provisória, tem honorários, e desse jeito, bom, dessa forma, ó, e vai por aí afora, e vai descendo a minúcia, tentando cercar essas decisões de juízes que são honorários irrisórios, sabe? No CPC 73 e no ENO CPC de 10 a 20%, 10 a 20% são os limites, atendendo ao grau de zelo, lugar de prestação, a natureza, o trabalho realizado. A diferença, a novidade nova, porque nós temos algumas novidades aí antigas, do Código 39, nós restabelecemos dispositivos, ou pelo menos ideias do Código de 1939, é o eterno retorno, mas essa é uma novidade novíssima, majoração na fase recursal, artigo 85, se houver recurso, pense numa ação que o réu foi condenado a honorários de 10%, e o danado do réu recorre. Na apelação, o tribunal poderá elevar. Poderá leia como deve. Tem que elevar alguma coisa. Ele pode elevar dos 10 até o máximo de 20. Agora, se o sujeito já foi condenado a 20%, aí ele pode recorrer à vontade. É para desincentivar, desestimular a interposição de recurso. Agora, é como o réu que já matou um 6, fique à vontade para matar. A sua pena não passará de 30 anos, viu? Aqui também não. Se já foi condenado a 20% e naquela parte não houve recurso, pode interpor recurso tanto quiser. Mas suponhamos que ele foi condenado a 10 somente. Apelação. Negou provimento à apelação. Estou falando no exemplo do réu. Vamos elevar para 15%. É de 10 a 20, bacana. Ele não ficou satisfeito, interpõe um especial. No STJ pode elevar para 20. E vai, e aí acabou, limita. Na versão anterior da Câmara, isso não interessa tanto, mas era melhor ainda. E aumentando o negócio, desse jeito. Grave. Ó, tem isso aí. Condenação em desfavor da fazenda pública. Fazenda pública também, se ficar recorrendo muito, vai elevando, mas tem outros parâmetros. Os parâmetros da fazenda pública não seguem os 10 a 20, segue de 10 e vai escalonando em razão do valor. Fazenda pública está ali, se for até 200 salário mínimo, 157.600, então de 10 a 20%. E depois tem um escalonamento, chegando lá em 100 mil salários mínimos. 78.800.000 o valor da causa do proveito econômico. Neste caso, os honorários serão de 1 a 3%. Mas, pessoal, se você pegar 3% de 78.800, isso dá aproximadamente 2.300.000 e qualquer coisa. Mas não é assim que calcula, não. Isso não é assim. Isso calcula como as faixas do imposto de renda. Aí eles pegam até 157 mil de 10 a 20, põe ali. Agora de tanto a tanto é escalonado. Dá quase 3 milhões isso aí. É o grande sonho meu, pegar uma demandinha dessa. Isso é pouco. Tem demandas contra a União, eu já vi, de 5 bilhões. O cara que venceu uma demanda dessa, se fosse eu advogado, eu saía do escritório correndo na hora e ia embora para as Ilhas Maldívias, desse jeito. Até sair do tribunal, 43 anos de serviço público, dessa forma, já passei por tanta coisa, seminário, escola militar, tudo. E saiu, o cara falou, mas como você é tão novo? Lá o cara da minha idade, assim, é tido como bebê. Chegava com uma mamadeira para mim, 57 anos eu tinha na época, dessa forma. Minha turma está toda na casa de 80, 85, desse jeito. E aí,
E como é que você vai fazer isso? Trabalhando aqui, agora aposenta. Como é que você vai acostumar com isso? Falei, gente, foi uma trabalheira para eu acostumar a trabalhar. Agora não trabalhar, isso vai ser fácil demais. É uma beleza. Se o cara levantar de manhã e poder assim sair para a rua e para a praia. Eu não estou fazendo isso ainda, mas eu desejo isso. Essas besteiras da vida. Pessoal, o escalonamento, tudo bem? Assim, vou ficar lendo isso tudo, o negócio fica enfadonho, né? Regra do 85 para quando, conforme o caso da condenação ou benefício econômico obtido? É aquilo que eu falei, segue faixas. Então, no valor máximo da causa, que eu posso condenar até 3%, mas não dará só 3%, dará mais. Porque você vai obedecendo aquelas faixas. É isso que está falando aí. Honorário, natureza alimentar. Honorários advocatícios. Na lei, hoje, e é artigo 100 da Constituição, honorário de advogado não é verba alimentar, não. Na jurisprudência do STJ tem discordância. E interessante que é só honorário de advogado e de perito, porque o resto ninguém nem discute. Fala, não é. De médico, não é. De advogado, pode ser. Agora veio a lei e falou, honorário de advogado é verba alimentar. Na Constituição não está assim, mas também não fecha. Agora é verba alimentar. E isso tem uma série de consequências. Na expedição de precatório, naquela execução provisória que nós não vamos tratar aqui, terão palestras específicas com pessoas extraordinárias, dispensa a prestação de caução, passa a ser. Dizem que há uma gaúcha, que eu não me lembro o nome dela, está lá na presidência da República, agora coitada, está passando no inferno astral. Eu estou doido que ela não caia por agora, é claro, para sofrer mais, que eu sou do mal, desse jeito. É uma gaúcha que viveu lá por Minas muitos anos, deixa para lá, não vou falar o nome dessas pessoas, mas que está doidinha para vetar muita coisa por aí afora. Vamos ver o que vai acontecer. Mas a ordem é essa, vai vetar aqui, vetar acolá. Verba alimentar. Ah, e outra, já vou adiantando isso tudo. No Estatuto da OAB, não me lembro não mais, acho que artigo 23, não admite compensação. Porque você não compensa aquilo que tem naturezas de verba. A verba é autônoma, é do advogado. Ora, então do advogado do autor e do advogado do réu, quando houver sucumbência recíproca. Como que compensa? São coisas distintas, verbas distintas. Estatuto da Ordem fala, não compensa. Estatuto da Ordem é lei ordinária. O STJ passou por cima da lei e falou, compensa. O que é a lei? O que é um artigo de lei? Face a uma decisão do STJ. Responda para mim. Podem responder comigo. Nada. A lei não vale nada no país, principalmente se for discutida em sede de recurso repetitivo e o STJ tiver posições divergentes. Quando saiu o Código Civil, artigo 406, 521, eu falei, agora é para valer. Agora eu acredito neste país. Eu continuo acreditando, eu sou um brasileiro assim, eu não saio daqui, nem morro. Aí falou, agora o juro é de 1% e é para todos. Pois veio o STJ num recurso repetitivo, falou para todos, menos para os bancos, instituições financeiras. Eles podem cobrar o que bem entenderem, desde que obedeça a taxa média de mercado. Há pessoas, colegas meus, ficaram numa satisfação, falou, pelo menos foram justos, obedece a taxa média de mercado. Eu falei, deixa de ser bobo, rapaz. Quem estipula a taxa média de mercado são os próprios bancos. É pôr assim, a raposa para tomar conta do galinheiro. E todo dia eu fiquei com esse toque, eu sofro de toque. Transtorno obsessivo compulsivo. Todos os dias eu olho na internet para ver a taxa média de mercado. Hoje no cartão de crédito é 10.411. Não sei por que eles põem esse número desse tamanho para o cartão de crédito. Essa é a taxa média de mercado de juro ao mês. Eu tive uma passagem, uma ocasião, na França, fiquei lá pouco tempo. Eu não vou ficar aqui arrotando esse negócio, nada disso, vocês não esperam isso de mim, não. Esses dias eu estive em São Paulo numa palestra, achei tão esquisito. Apareceu um sujeito bem apessoado, terno bonito, você via que era um advogado de prestígio, pelo terno eu percebo, no mínimo ele era um tributarista. E esse sujeito, porque o criminalista ele usa calça de veludo vermelha, o terno sempre é xadrez igual o meu, não é? Eu conheço de longe, vai lá o criminalista lá, que ganha. Tem uns criminalistas que estão na crista da onda, é verdade, que com esses caras aí, peixe grande. Mas esse sujeito estava tão entusiasmado com as palavras em inglês, gente grande de São Paulo, não é qualquer um não. E falando sobre a força dos precedentes, e nós adotamos a teoria do stare decisis,
Isso é expressão de Júlio César para cima, isso é expressão latina. E não queira falar nada em inglês com um cara que é latino, pelo amor de Deus, isso é a maior ofensa do mundo, porque foi essa turma que derrubou o Império Romano. Foram os francos, os visigodos, os ostrogodos, os burgúndios, essa turma toda, os saxões. E o cara só que veio de lá e falava assim, bem, como é que ele falava? Sterdsais. Até virei para o professor Nelson Neto, o que está acontecendo com esse moço? Falou, ele foi aos Estados Unidos, voltou assim, transtornado. Então não esperem de mim, não se metam nessas bobagens, pelo amor de Deus. Eu prefiro comer essa salada César. Se fala César, esse A é, ou também no latim tradicional se fala Caesar. Eu fiz salada César, é a língua mais próxima do latim, parece que é o português dessas latinas. Mas a moça insiste comigo no avião. O senhor quer um Caesar salad? Caesar, nome assim, engraçado. E Caesar Park. Vamos voltar para o nosso assunto, que isso não está em discussão. Isso é direito autônomo, pessoal. Inclusive os honorários advocatícios, pedido implícito. Você não fez o pedido, mas deveria constar da decisão judicial, não tendo pedido. Não constou da decisão judicial, você pode opor embargos. Se você não opuser embargo, consta da liquidação. Mas a STJ não decidiu assim. E a primeira e última palavra em matéria de direito infraconstitucional é do STJ. A STJ falou o seguinte, se o juiz não previu na sentença, não fez constar da sentença a verba honorária, que era obrigação dele, juiz, mesmo não tendo pedido, e você não interpôs embargo de declaração, acabou. Você não receberá mais. Aquilo transita em julgado, o negativo transita em julgado. Pois vem a lei e fala assim, isso é verba autônoma. Se não constou da sentença, ela transitou em julgado, propõe ação. Me parece muito razoável. E eu estou convencido, os advogados, parte da advocacia, acham que é um código dos juízes, que deu muito poder ao juiz na gestão do processo. E os juízes, por sua vez, falam, isso é o código dos advogados. Eu acho que a última é mais para lá do que para cá. A comissão não era à toa que tinha advogado demais, mas isso não interessa. Vedação à compensação. Não se compensa, não há compensação na lei. Agora, não sei se essa lei vai valer, porque já havia lei, Estatuto da Ordem. O STJ não deu a mínima para aquilo. Não sei o que vai acontecer com isso não, mas isso também não vou ficar aqui fazendo terrorismo. Já falam que eu sou da teoria da conspiração. Condenação reduzida em honorário para advogado público. Se o réu comparece, reconhece a procedência do pedido, pessoal, comparece e reconhece, não tem condenação, não tem nada. Eu sou juiz e faço um prognóstico. Se eu condenasse esse cidadão, a quanto que eu ia fixar? Acho que 10%, é o mínimo que eu poderia, então eu fixo em 5%. Se ele reconhece a procedência do pedido, e ele simultaneamente cumpre a obrigação, é para incentivar o cidadão, dessa forma. E advogados públicos, isso deu um bate-boca, desde o início da comissão. Aquela comissão todo dia havia muita gente lá, puxa daqui, puxa dali. Hoje temos banco, hoje temos advogados públicos, havia retirar isso umas 2 ou 3 vezes, colocar de novo, no apagar da luz colocar. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência. Não há na área jurídica, eu alerto a todo e recomendei ao meu filho, não preste concurso para juiz, para promotor de justiça, para nada disso. Passe a saber assim, se recebe verbas sucumbenciais. Ser um procurador do Estado, pessoal, isso é bom. Melhor do que isso, eu repito o que dizia Tancredo Neves. Ele falou, lá na Câmara é muito bom, mas o Senado, para mim, isso é o supra-sumo. Isso é muito bom, isso é o paraíso. Eu não quero sair daqui para nada, nem para ir para o outro lado. Aí teve aquela septicemia, coitado, morreu. Os advogados receberão honorários de sucumbência. Mas aí vinha a turma do outro lado, mas é um absurdo, não sei o quê. Aí eles deram com uma mão e não sei se tirou com a outra, nos termos da lei. Vocês acham que eu nunca tinha ouvido isso aí, dessa forma? Não, me perdoe, vocês estão me ouvindo aqui, eu ouço muito isso na Constituição da República, não é? Nos termos da lei. Falei, isso é uma norma
de eficácia contida, tem diferença entre contida e limitada, tem tudo isso. Agora, a lei ordinária, falar que depende de uma outra lei ordinária, não é estranho. Fala, ó, se eu quiser dar, faz logo aí, pronto. Ou então fala que não. Não, agora arrumaram isso aí, ó. Eu não sei o que vão entender por lei aí. Eu quero crer, fazendo um prognóstico, que isso vai ser um regulamento, uma portaria, alguma coisa falando qual é a faixa, quanto vai receber, mas que os cargos são bons, recomendem para vocês, para os filhos, para todos. Essa parte é muito boa. Ó, intervenção de terceiro, acho que ninguém vai falar, enfim, pequenas alterações. O STJ, e quase sempre, ou está na linha do STJ, o NCPC segue muito a linha do STJ, mas às vezes também vai de encontro. Muitas vezes vai ao encontro. Mas aí está quanto? O STJ entende que o assistente só pode atuar, e isso é a doutrina também, só pode atuar e ir ao encontro da vontade do assistido. E se o assistido se omite no ato, ele não pratica, que esse silêncio é relevante, ele não quer. E eu não posso, como assistente, interferir na vontade do assistido e praticar o ato, pois o código autoriza. Ele atuará como auxiliar da parte principal. E se for omisso o assistido, ele atua. Pequena alteração. Dessa forma, está aí, a oposição deixa de ser intervenção de terceiro. Que novidade! Nunca foi. Nunca foi. Aquilo é como uma vaca que está no lugar errado. Puseram a vaca no chiqueiro. Mas vaca não deixa de ser vaca se você levá-la para o chiqueiro. Aquilo sempre foi. E sobretudo quando a oposição era interposta, ajuizada depois da audiência. Agora é um procedimento especial de jurisdição contenciosa. Se o cliente está daqui olhando lá A e B, autor e réu, digladiarem, fala, está tudo muito bem, eu vou entrar naquela brincadeira deles, para tentar afastar A e B da relação jurídica material, porque, né, esse direito é meu, dessa forma. Procedimento especial, não muda nada, muda de lugar. Todo procedimento é igual, tudo, e não muda, muda o nome, o código é melhor. Eu não tenho dúvida, eu posso afirmar isso. Não vai ter esse alcance todo, alguns falam no entusiasmo. Isso vai reduzir em 70% os prazos processuais. Este código será capaz de esvaziar as prateleiras do judiciário. Vocês acreditam nisso? Acredita? Não, gente. A lei por si só não muda absolutamente nada. Agora é muito mais técnico, é mais coeso, não tem comparação. Pode significar alguma ajuda, algum auxílio, mas o que esvazia a prateleira do judiciário, o que faz esvaziar qualquer trabalho, é trabalho, com gestão, não tem outra saída, é gestão do processo. Infelizmente, o código tem uma preocupação com isso. Formar as pessoas em gestão. Não precisa ir para a faculdade, não. É administrar o dinheiro da casa, é saber tudo isso. Enfim, passa a ser procedimento especial. Nomeação à autoria. No CPC de 73, vocês conhecem bem esse Instituto da Nomeação. É do direito português. Do direito português. Isso não vai nenhuma crítica, não. Mas coisa mais cômica é essa nomeação à autoria. Eu sou réu naquelas hipóteses do 72, eu pratiquei um ato ali, e não pratiquei o ato. Eu fui apontado como autor do ato. E aí eu sou réu. Falou, ó, você foi lá na mata e tirou lá umas peças de aroeira, enfim, a minha origem rural aí, falando mais alto. Aí eu compareço nos autos e falo, não fui eu só cumpri ordem, foi meu patrão, eu nem sabia, enfim, fiz isso. E nomeia a autoria o meu patrão. O que o juiz tem que fazer? Primeiro ouvir o autor. O autor é o titular, é o dominus da ação. Aí ouve, o autor, você concorda com o que esse infeliz desse réu que você nomeou está falando? Ele está falando que não é ele, ele está apontando o senhor Manuel lá, tal. Aí o autor concorda, fala, realmente, Manuel, então vamos tirar o José dessa jogada, bacana. Mas aí cita o Manuel para saber se o Manuel aceita ser réu. Eu fiquei 30 anos na magistratura, eu nunca vi um réu aceitar. O cara fala, eu não admito uma bobagem dessa de nenhum ser réu, nunca!
Nunca. Precisava dessas 3 manifestações. Agora não será assim não. Se você entender que você não tem legitimidade, que você não deva ser réu, você aponta quem é. E se souber e não indicar, vai responder. Ouve o autor continua sendo dominus. Mas se o autor quiser, o réu é citado e pronto. A citação constrange o réu, compele o réu. Porque sair por aí perguntando, por acaso o senhor deseja, vai querer ser um réuzinho meu agora, ninguém vai querer. Denunciação da lide, há algumas alterações na denunciação da lide. No CPC de 73 ela está, a denunciação é obrigatória. Até aí nenhuma novidade. A doutrina e a jurisprudência tem o que não é obrigatória coisa nenhuma. O novo código, o código que está aí por vir, atualiza a linguagem. Permite-se, admite-se a denunciação da lei, mas há algumas alterações de substância. O Código de Processo Civil atual permite a denunciação sucessiva, ad infinito. Eu estou lá no meu apartamento, recebo nas costas uma citação numa ação reivindicatória, alguém falando que o apartamento é dele. Eu falo, espera aí, eu comprei esse negócio da consultora, eu faço a denunciação à consultora. A consultora, por sua vez, vai denunciando a lide, denunciações sucessivas. Não há limitação. E pode fazer denunciação per saltum. Eu denuncio, no meu exemplo, a consultora, eu denuncio um outro que esteja na cadeia dominial. E este imóvel que eu comprei veio das Sesmarias, desse jeito. Você imagina a cadeia dominial do negócio desse. E aí eu posso fazer isso per saltum. No código que está por vir. No NCPC, admite só que eu denuncie, o meu exemplo é a consultora, e ela faça mais uma denunciação, limita só uma denunciação sucessiva e não admite per saltum. E como fica o artigo 456 do Código Civil? É ele que permite, que o Código Civil fala assim no 456, para você exercer o direito que da evicção lhe resulta, eu perco a coisa em razão da decisão judicial, você deve notificar o alienante segundo as leis do processo. E a notificação a que se refere o 456 é a denunciação da lide a alguém, desse jeito. Pois qual foi a solução para isso? O CPC, o NCPC revoga expressamente o 456 do Código Civil. Aliás, revogam 6 artigos do Código Civil. No artigo 1072 do NCPC, inciso 2º. Essas disposições transitórias, muito importantes, do último livro. A estrutura bem diferente do Código, começa por aí, né, pessoal? Ele tem uma parte geral com 5 livros e tem uma parte especial com processo de conhecimento, processo de execução, recursos ali e as disposições transitórias. Seguiu aquela linha do Código Civil na estruturação. Deu para entender isso, é claro, perfeitamente. Eu não vou ficar lendo isso aí, está no artigo 125. Denunciação per saltum, acabou? E revogou o 456 do Código Civil que permitia fazer essas denunciações. O amicus curiae vem para o processo como intervenção terceiro. Tirou uma intervenção de terceiro, que é a oposição, e incluíram mais 2. O amicus, pelo menos, até onde eu aprendi um pouco de latim no seminário, eu falo isso aí de curiae, como família, status família, esse de tom guaé. Mas eu vejo gente grande também, de terno bonito, etc., falando curiae. Eu não sei quem. Paga isso para lá. Eu falava assim, amigo curiae. E eu vi aquele ministro Gilmar Mendes falando que essa pessoa aí é um amigo da corte. Eu nunca imaginei que a gente pudesse trazer o negócio para amigo da corte. Para mim é que fica ali, pegando as benesses, recebendo alguma coisa. Eu acho esquisito, diz que é amigo da corte. Isso é amigo de alguma causa que tenha relevância social. É a pessoa que é radicalmente contra o aborto, por exemplo. Então, numa demanda que esteja discutindo isso, numa DPF, ele se comparece, fala, eu sou contra isso e eu tenho representatividade popular e eu quero falar sobre esse assunto. E, pessoal, por que haverá uma força extraordinária dos precedentes? Houve por bem a comissão incluir o amicus curiae como intervenção de terceiro como uma forma de legitimar as decisões judiciais. Porque a decisão entre nós, você já pensou uma decisão entre nós que chega ao STJ em matéria infraconstitucional ou chega ao Supremo Tribunal Federal? Essa decisão, estou exagerando, mas a coisa julgada dali tem força
verdadeiramente erga omnes, por causa do precedente que se forma. Então você está ali vendo a sua vizinha discutir um assunto qualquer no judiciário, e você tem interesse e sabe que aquilo tem uma repercussão, em certos casos admite até como assistente. Mas se você tem representatividade popular, se o assunto tem relevância, você comparece para discutir, porque o precedente que dali sair tem força assim para todos. Agora nós nos vinculamos ao sistema do estar decisis desse jeito, não da common law. Não, nós não somos da common law, do direito comum dos antepassados. O que nós queremos com antepassados aqui? Nada. Pisar no antepassado, acabar com ele. Agora, a força dos precedentes, sim, mas nada de antepassado. É comum você pegar uma decisão do sistema inglês, eles invocam o direito lá do século XII e começa a discutir aquilo, enfim, né? Common law, desse jeito. Vamos para frente, pessoal, intervenção de terceiros aí, ó. E hora que for hora de parar, é danado para eu não ver quem, alguém que está levantando placa aí falando, vou até olhar aqui, aqui fala mais alto, 20 e 30, e tá, acabou meu tempo. O cara vai parar da intervenção de terceiro. Que bacana, mas também assim, isso é outra intervenção de terceiro, provocada. Chama incidente de desconsideração da personalidade jurídica. A hora que for para parar, alguém vai falar e eu paro. Pessoal, aí o autor, de regra o autor que faz isso, ele quer que venha para os autos um terceiro para responder pela a prestação ali discutida, desse jeito, quase sempre direito obrigacional. Por quê? Porque agora ele está sabendo, ele já sabe de antemão, o pedido pode ser feito na própria petição inicial, ele sabe de antemão que a legitimidade é da pessoa jurídica, mas que ela está esvaziada fraudulentamente. Agora, deve obedecer o artigo 50 do Código Civil, nessas hipóteses arbitrárias que surgem por aí, não. Isso apareceu, até foi sugestão minha, porque eu via tanto abuso, aí dá juiz de todo jeito, e o julgador não afasta da pessoa do cidadão, com a sua cultura, com as suas idiosincrasias, com tudo isso. Ele fala, e esse sujeito não pagou, ele é empresário, é malandro, dá muito isso no país. E aí vem e cita o próprio empresário e desconsidera, passa por cima, faz tábula rasa da pessoa jurídica para alcançar a pessoa do sócio, assim, na execução, sem um sujeito saber, está na casa dele, nunca ouviu falar sobre aquilo, é claro que ouviu. E aí recebe uma penhora e inverte todo o ônus, ele é que tem que discutir aquilo em embargos de terceiro. Agora não, ou você pleiteia na petição inicial, pleiteia na fase do cumprimento de sentença, pleiteia na execução do título extrajudicial, mas o outro lá de fora será citado e haverá uma decisão, ou na própria sentença, ou uma decisão interlocutória, que caberá agravo de instrumento, aí sim responsabiliza. Criou-se um procedimento, como criou também para assistência judiciária, porque isso é um Deus nos acuda. Isso é Deus nos acuda, pessoal. Tem juiz que fala, não, é só se comprovar. Outros não, ele passou na porta, então ele é responsável. Admite a desconsideração inversa. Aquele caso do sócio que, sobretudo em ação de alimento, ele esvazia seu patrimônio e põe para a pessoa jurídica. Fala, o devedor de alimentos sou eu, mas todo o patrimônio está no nome da minha empresa, então logo eu não tenho que pagar. É claro, o direito não tolera fraude. Pelo menos deu para entender, pessoal, é uma análise assim, muito superficial de tudo, nós falamos da intervenção de terceiro. Tem um acordo procedimental, vou pular isso, já foi objeto dos procedimentos, né? O código é muito interessante, esse código. Ele pende, tem hora para o público. Ele é altamente publicista. Em alguns aspectos privatista, aí é privado, permite um acordo procedimental. Nenhuma crítica quanto a isso no Código francês. Está na hora, professor? Já? Não, mas fique à vontade e me fala, porque senão você tem acostumado. Uma vez eu fiquei falando assim e acabou a luz, eu continuei falando, só ouvi o sujeito falando na tela, é movida a pilha, tá? O cara vai falando. Eu sou viciado nesses assuntos. A gente, enfim, dessa forma. Graças a Deus eu estou livre de pó, pessoal. Deixei de usar sal e açúcar. Não, o outro pó também eu não uso. Mas, acordo procedimental. Então, altamente privatístico. Em certos aspectos, o código é muito publicista.
chega ao ponto de obrigar você a entrar na ação do outro, a transformar a sua ação. Isso era impensável. Então eu ajuizo uma ação, estou ali tranquilo, feliz e não sabia. De repente o juiz fala: e a sua ação será coletivizada. Eu falei: que isso? Não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Eu tenho o meu direito de ação resguardado. E você se transforma em coautor num processo coletivo. Se o meu processo ia demorar 5 anos, pessoal, um coletivo ponha pelo menos 20. Pode multiplicar por 4 com a experiência que eu tenho. Isso é terrível, isso era impensável. Tamanha é a força do poder público. Chega ao nível da arbitrariedade. E eu fico pensando, desviando um pouco o assunto, para que isso? Se são tantos legitimados, nós temos a Defensoria Pública, tem o Ministério Público, as pessoas, entes jurídicos de direito público, União, Estado, município, todas as autarquias, as fundações públicas, as associações de classe para fazer isso, pois esses infelizes, me refiro aos legisladores que não têm defesa aqui, evidentemente, por que eles quiseram aproveitar a minha petição inicial? Aproveita, aí o Ministério Público pode editar, a Defensoria. Se eu não acreditasse na idoneidade, que eu acredito e não vou partir para tamanha blasfêmia, o Ministério Público da Defensoria, eu poderia achar que isso era preguiça. Quero aproveitar o meu processo, o processo do José ou do Joaquim, para embarcar com ele, porque esses infelizes, é forma de falar, não elaboram uma petição inicial e ajuiza então uma ação civil pública. Por que aproveitar a minha? Mas nem é objeto de discussão, salvo engano, né, pessoal? Atos e prazos processuais. Pessoal, muda um detalhezinho ou outro, agora sábado passa a ser dia não útil. Oh, que bacana, já era. Eu lembro da decisão da Justiça do Trabalho, fala: sábado é dia útil, não trabalhado. Oh, eu gostei dessa decisão. Decido agora é dia não útil e os prazos só contam em dias úteis. Vamos excluir sábado, domingos, feriados, etc. Desse jeito, negócio todo. Férias para os advogados. Bacana, eu estou falando para vocês, vocês não acreditam que o advogado agora está na crista da onda. Pessoal, de 20 de dezembro a 20 de janeiro, nenhum ato será praticado desde que dependa da participação do advogado. Então não se realiza audiência nem sessão de julgamento. Mas o que é mais bacana e que eu mais gosto na vida, pessoal, não é de ficar à toa, é de saber que os outros estão trabalhando. Eu tenho uma alegria com isso que chega ao nível do orgasmo. E ali é assim, e fala assim que os magistrados, os membros do Ministério Público, advogados públicos, defensores, todos terão que trabalhar naquele... Mas isso é muito bom, muito bom. Então, pessoal, e nesse período, pelo menos de 1º a 20 de janeiro, isso é período de férias forenses. Férias forenses só nos tribunais superiores, porque a emenda 45 acabou com as férias forenses ou coletivas, não há mais. Mas nos tribunais superiores, sim. E pense naqueles procedimentos. Hoje o procedimento sumário, que acabou, mas pense nos procedimentos de jurisdição voluntária, eles têm curso nas férias forenses. Ah, eles continuarão tendo curso? Sim, mas de 20 de dezembro a 20 de janeiro não se praticará nenhum ato que dependa da presença do advogado. Eles vão ter curso, mas pelo amor de Deus não marquem audiência, não marquem nada. É claro que nós já ficamos pensando lá na frente, eu fico imaginando que em nome dos direitos fundamentais você precisa realizar algum ato. E aí, o que o juiz vai fazer? O juiz tem que criar uma solução. Sem advogado não pode, eu constituir um defensor para alguma coisa, dessa forma. Agora ele vai continuar proferindo sentença, tudo, os advogados públicos trabalhando. Aí é a alegria, que essas férias somente para os advogados particulares, desse jeito. Os outros já têm férias regulamentares, quase todos 60 dias, né? Bacana desse jeito. E está falando aí, isso põe fim àquele recesso. Não sei se vocês estão observando, né? De 20 a 6 de janeiro, aquele recesso da magistratura, que foi criado por resolução. No nosso país é interessantíssimo. Gente, eu adoro esse país. A miscigenação, eu saber que o meu bisavô é negro, a bisavó era italiana e veio para o Brasil e ela largou do marido, veio com um negão, e que eu tenho irmã negra, dos olhos verdes. Gente, isso é maravilhoso. E o direito aqui sendo definido assim numa resolução do CNJ, eu acho isso lindo. Isso é a balbúrdia desorganizada e que funciona, esse país funciona.
Eu adoro esse lugar. Há pouco tempo o CNJ editou uma resolução falando que pode fazer casamento. O Supremo reconheceu união estável. Vocês lembram disso? Estou só citando como exemplo. Aí eu falei, nossa, mas isso não pode, véio, por resolução. Teria que haver alteração, às vezes, da própria Constituição, para passar por cima de uma decisão do Supremo desse jeito. Pois só o procurador da República falou, isso não pode. Eu falei, graças a Deus, ele vai recorrer. Aí o jornal chegou nele, o jornal falou, e o senhor vai recorrer? Ele falou, não, não vou mexer com isso não, é melhor ficar quieto aqui. Agora pode casar, pode fazer tudo. É loucura. Esse país é muito interessante. Eu gosto disso aqui. Tutelas provisórias é tema aí. Pessoal, não vamos falar sobre isso. Se me permite, doutor Maurício, vou parar por aqui. Nós podemos prosseguir numa outra oportunidade. Vocês terão uma palestra de verdade, porque até agora foi coisas cômicas, uma piadinha ou outra, só para enganar mesmo a turma, né? A verdadeira palestra virá aí com o professor Vicente Ataíde, juiz federal aqui de Curitiba, pessoa extraordinária, com conhecimento amplo, todos nós já conhecemos. Pessoal, muito obrigado a todos, foi uma alegria estar com vocês. Obrigado.